Quando vocês, ao criarem uma narrativa curta de fantástico ou de ficção científica, equilibram a necessidade de descrever algo que o leitor não conhece, porque é diferente, porque é estranho, porque se usa um vampiro, ou uma nave espacial, ou um dragão, exatamente o que é que isso quer dizer para a história, como é que equilibra a necessidade de descrever isso, de explicar isso ao leitor, e, por outro lado, avançar com a história e as personagens, sem perder muito tempo em exposição de como é que o mundo aqui funciona, como é que equilibram estas coisas. Porque quando estão sempre com as referências que agora existem em todo lado, toda a gente sabe o que é que são vampiros, toda a gente sabe o que é que são o Godzilla, ou tentam explicar em poucas palavras como é que é o Godzilla, como é que é um vampiro, como é que equilibram. Eu acho que isso é um problema genérico da literatura de género. Quer dizer, o mainstream, toda a gente, a história se passa num mundo em que as pessoas se circulam, toda a gente sabe do que é que se está a falar. Agora, ficção científica, por exemplo, tem que se basear em certos códigos que a gente tem que supor que o leitor conhece. O problema é como é que o leitor os conhece. O leitor conhece, as pessoas aprenderam pequenino. A minha teoria é que a ficção científica é como o jazz. Ou se agarra na adolescência ou então já não se vai lá. É muito difícil um adulto entrar na ficção científica. O fantástico, genericamente, já é um pouco diferente. Depende do que falamos quando falamos de fantástico. Por exemplo, a definição de fantástico que o Cortázar dá é um pouco, e é o que eu gosto também de escrever às vezes, é pegar em qualquer coisa do cotidiano e ir fazendo deslizar aquilo lentamente, e a certa altura o leitor percebe que é qualquer coisa de estranho, mas ele chegou lá quase sem dar por isso. Isso, aí não é preciso códigos nenhums, a pessoa está ali e de repente parece que aquilo começa a soar estranho, não é? E isso, pronto. Agora, quando é ficção científica, normalmente tem que se basear em códigos. Se começamos a levar em diários espaciais, se alguém que nunca leu sobre aquilo, acha aquilo uma charupada, não é? Isto é a minha mais 5% de conclusão. Sim. É uma questão um bocadinho complicada, porque já tem muito a ver com as técnicas de escrita e de narrativa. Porque há a questão do género, de haver essas classificações, esses elementos reconhecíveis, que também podem ser um problema, porque às vezes a cristalização, se não acrescentares nada de novo, acaba por ser um bocado mais um clichê, mais uma coisa para juntar um monte que não tem qualquer interesse. E muitas vezes essa cristalização é uma coisa que já vem de uma consensualização de algo que de repente toda a gente conhece, toda a gente vê daquela maneira. Há o caso, por exemplo, dos vampiros. Nós temos aquela imagem do Drácula e dos filmes do Drácula, os vampiros são assim, mas, por exemplo, no filme de década de 50, acho eu, que é Last Man on Earth, os vampiros são o equivalente aos zombies de hoje. Comportam-se exatamente da mesma maneira. Por exemplo, também temos o caso da literatura popular oral portuguesa, os vampiros, os lobisomens são burros, ou seja, não são lobos, transformam-se em burros. É uma coisa que para nós é uma coisa muito estranha, mas que já era o padrão antigamente, mas que mudou. Agora, como é que se mudam estes padrões? Isso já é mesmo uma questão artística de conseguir criar, de uma forma sutil, criar um novo código. Isso já exige muito trabalho e muita procura, que é um bocadinho difícil de explicar. Mas eu vou chamar a atenção a esta questão justamente porque aqui estamos a falar de contos. Ou seja, não há muitos parágrafos para fazer isso e ainda temos de contar uma história e mostrar uma personagem. Sim, mas aí já é mesmo questão de conseguir sugerir na cabeça do autor, do leitor, com poucas palavras, uma imagem clara e completa. Isso já tem a ver mesmo com a construção da claridade e da literatura. De entrar mesmo no fantástico, no que é diferente, mas de modo que seja reconhecível, que não seja uma abstração. Não se consigo explicar isso de uma forma que seja exatamente precisa, porque é uma coisa que se procura, não é uma coisa para a qual há formas, parece-me. É assim, por exemplo, no meu caso, um dos filmes que eu ouvi um fantasma e as pessoas viam um filme, no feedback que davam, punham muito em causa certas regras dos fantasmas em si. Então uma pessoa específica disse como é que é possível que ele esteja nesta ponta da sala e depois apareça outra ponta. Os fantasmas fazem isso. Mas como é que é possível que o fantasma pegue um objeto e ataque uma pessoa com o objeto? Eles são transparentes. Quer dizer, nem todos os fantasmas são transparentes, por isso. E da conversa vai dizer, o conceito de fantasma aqui é aquele conceito
filme fantasma asiático, tipo The Ring. Eles deslocam-se rapidamente, mas não são transparentes. Ou seja, os fantasmas na realidade têm um código muito extenso, quase infinito, mas no filme nós não introduzimos geralmente, este é um fantasma tipo asiático, ou o que é que seja que seria, não é? Por exemplo, numa curta tem sempre a vantagem que tem as imagens que podem usá-la para transmitir parte do setting, parte das regras do mundo, que no conto tem sentido, portanto, vão ser sempre palavras que poderão ser, como eu disse há bocado, ruído. Tem que ser também sempre, quando escrito tem uma desvantagem, que será o facto que não têm as imagens, que as curtas têm, e mesmo assim têm que conseguir transmitir o mundo de uma forma clara que não deixe o leitor confuso. Sim, não é? Posso. Mas na curta também há outra coisa, que é preciso impor regras. Quando introduz um elemento estranho, mesmo que tu vejas a imagem, tens de perceber como é que ele funciona, quais é que são as regras porque ele se rege. Se tu não saberes o que é, como é que ele pode agir, é muito mais difícil conseguires relacionar com ele. Que é o problema parece-me que há das curtas. Sim, não é? As pessoas têm a ideia os filmes que conhecem, definem as regras daquilo que conhecem, não é? Se calhar o público moderno, fruto, pronto, o exemplo que foi várias vezes mencionado da saga Twilight, era assumir que os vampiros brilham e não se pulverizam perante o sol. Isso não é necessariamente uma regra equivocada, do meu ponto de vista, não é? Porque não existe uma regra, não existe um exemplo no mundo real dos vampiros para ser obrigatório que eles se fossem pulverizar. Mas consoante o espectador e a geração dele, isso irá ou não irá fazer sentido se não for explicado. Posso dar um exemplo, que é de um dramaturgo do século XIX, que é o Anton Chekhov, que ele dizia que quando aparece uma espingarda no primeiro ato, essa espingarda no último ato tem de disparar. Que é o que acontece um bocado as regras dos filmes, que é quando tu vais, tens um ser que faz alguma coisa, o espectador tem que saber previamente que ele pode fazer aquilo. Portanto, é como se criasse umas regras para aquilo. Nós sabemos que ele pode fazer isso, que é para depois, quando for o momento crucial, ele fazer aquilo. Nós já estamos a contar com isso. Porque se aparecer de repente vindo de nada, nós como espectadores sentimos defraudados. É um bocado aquela técnica do Deus ex machina de que vamos pôr isto aqui porque agora dá jeito. Mas não pode ser, tem de haver regras. Na Guerra dos Mundos, quer no livro, quer nas questões cinematográficas, eles fazem uma questão de especificar que os organismos, quando são estranhos, não estão preparados para todas as adversidades. E é por isso que na história é relevante que os extraterrestres morrem constipados porque não estão preparados para isso em específico. Podem ter toda a tecnologia, mas não assumem isso. Ou, por exemplo, no filme da Match, lá no Science, os extraterrestres são alérgicos à água e por isso, e isso é uma coisa que é introduzida logo desde o início, que eles evitam atacar cidades costeiras. Portanto, no fim, a água é relevante para anulá-los. Por isso é importante definir as regras e essa teoria da caçadeira é bem relevante. Mais alguém queira contribuir? Ainda em resposta a esta questão bastante importante é o facto de haver uma característica no género que eventualmente é algo mais peculiarmente americano por causa das condições norte-americanas durante os anos 40, 50, antes dos livros de bolso e antes dos livros de bolso se tornarem industrializados, que era o facto de a maior parte da audiência dos leitores estar concentrada em revistas e seguirem revistas. E as revistas publicavam essencialmente contos. E uma forma de fidelização, por um lado, e também de apresentar gradualmente um mundo alternativo ao nosso, portanto, mundo de ficção científica, era de ir apresentando conto a conto aspectos diferentes do mundo. Portanto, digamos que a imposição do que é conciso num conto, numa narrativa mais curta, ficava de certa forma ultrapassada, porque quando se tinha a possibilidade de ir fazendo uma série de narrativas, aliás, às vezes dessa série de narrativas, quando surgiu a possibilidade de os autores publicarem em livros de bolso, tornou-se num fenómeno que era o fix-up. O fix-up não era mais do que os autores irem rebuscar pontos antigos de uma série que tinham feito e publicarem em forma de livros. Estou a lembrar um dos exemplos mais notórios, que é o da Fundação, do Asimov. Portanto, essa é uma da forma
peculiar de um género. Portanto, acho que no género policial tu também tens exemplos em que os mesmos personagens voltam por seguir as aventuras e as descobertas do mesmo investigador. Logo, o ouro Sherlock Holmes é logo um dos exemplos. E depois tu tens um fenómeno que é também a da capacidade de explorares aos poucos um novo universo, um novo conceito de sociedade, antes de o transformares em romance. E acho que aqui um dos exemplos mais notórios disso é o do Neuromante, em que o William Gibson vai construindo uma série de 8 ou 9 contos sobre aquele universo cyberpunk e vai consolidando o que é a imagem